best. I'm the strongest of them all. Olá, o Intocáveis de hoje vai falar da história de um italiano que fez fama em Nova York, Giorgio Chinaglia. Chinaglia nasceu em Carrara, na Itália, em 1947, mas em 1955 ele muda da Itália para o país de Gales, em Cardiff. Ele mudou para o país de Gales por causa do desemprego na Itália pós-guerra. Era oriundo de uma família pobre, 4 pessoas num quarto só. Isso era comum para os imigrantes italianos. Por exemplo, a minha família. Meu pai chegou aqui, eram 5 num quarto só. Quando o Chinaglia tinha 13 anos de idade, o pai dele compra um restaurante em Cardiff, transforma o restaurante em um restaurante italiano. Nessa mesma época, Chinaglia foi flagrado marcando um hat-trick, ou seja, 3 gols, num jogo pela Cardiff Schools. E já em 1962, ele é contratado pelo Swansea Town, jogando a 3ª divisão da Liga Galesa. Em 1964, ele faz a sua estreia como profissional no time de Swansea Town. Em 65 ele ganha um campeonato, embora ele tenha jogado pouco, ele marcou na final de 3-0, mas em 1966 ele sai do Swansea Town e volta para sua terra natal. Chinaglia foi proibido de jogar a Série A italiana pelo fato de ter jogado profissionalmente em outro país. A saída foi jogar na Série C no clube Macesse, em Massa, perto de sua casa. Na temporada seguinte, Chinaglia foi transferido para outro clube da Série C, o Internapoli, em Nápoles. Jogou 66 partidas, marcou 26 gols. Mas foi pela Società Sportiva Lazio que Chinaglia ganhou a fama de ser um artilheiro prolífico na Série A italiana, marcando 12 gols na sua estreia. Na temporada seguinte, a Lazio não fez um bom campeonato, foi rebaixada. Chinaglia também não teve uma grande aparição, marcou 9 gols só. Mesmo com essa fase e essa campanha péssima da Lazio, ela ganha um título chamado Coppa delle Alpi em 1971, derrotando o Bezio por 3-1 na final. Na temporada seguinte, na Série B, Chinaglia se torna o artilheiro do campeonato italiano, com 21 gols, ajuda a Lazio a subir para a Série A. Na Série A do ano seguinte, a Lazio quase ganha o título, passa de raspão, perde um jogo contra o Juventus, e não consegue o Scudetto. Mas foi na temporada de 73 e 74 que Chinaglia consolidou a sua marca de ídolo eterno da Lazio. A esquadra foi campeã do Scudetto, com Chinaglia sendo o artilheiro do campeonato com 24 gols e marcando o gol da final contra a Foggia por 1-0. 13° della ripresa, Chinaglia con estrema freddezza trasforma il rigore accordato dall'arbitro e il gol che consente alla Lazio di laurearsi campione d'Italia con una settimana d'anticipo. Per la prima volta nei suoi 74 anni di storia sportiva, la Lazio riesce a conquistare lo scudetto nel calcio. Na última temporada dele pela Lazio, Chinaglia foi nomeado capitão do time. Ao todo, ele marcou 122 gols em 246 partidas jogando pelo clube italiano. A atuação brilhante de Chinaglia pela Lazio fez com que Ferruccio Valcareggi o convocasse para o plantel da seleção italiana para a Copa de 70. Em 1971, quando a Lazio foi rebaixada, Chinaglia se torna o primeiro jogador da história moderna do futebol italiano a ser convocado para a seleção a partir de um clube da Série B. Chinaglia marca na sua estreia com a Azzurra num jogo contra a Bulgária em 1972 em Sofia. Em 1973, Chinaglia volta com a Azzurra para enfrentar os britânicos, na própria Inglaterra. Aos 41 minutos do segundo tempo, Chinaglia finta o zagueiro Bob Moore e lança para Fábio Capello. Capello faz o gol e a Itália consegue pela primeira vez ganhar da Inglaterra no estádio de Wembley. Para a Copa do Mundo de 1974 na Alemanha, Chinaglia foi convocado, mas não foi muito utilizado pelo técnico Fulvio Bernardini, sucessor de Valcareggi. Nessa Copa em particular, Chinaglia começa a demonstrar o seu temperamento explosivo. Chinaglia se tornou notoriamente famoso pela sua reação verbal ao ser substituído por Pietro Anastasi num jogo contra o Haiti. Ao todo, ele marca 4 gols com a camisa da Azzurra em 14 aparições. Não é muito para um artilheiro como ele, mas com certeza ele não foi muito utilizado. Então, aí quando Chinaglia descobre a chave para o poder. Em 1976, Chinaglia se transfere para a Liga Norte-Americana de Futebol e se torna o Dom de Nova York. Normalmente os jogadores só iam para essa liga para se aposentar, né? Ganhar o dinheiro deles, fazer os pés de meia, ficar tranquilo.
Quinalha foi o único jogador no auge de sua carreira a se transferir para a Liga Norte-Americana. Exemplos de jogadores que se transferiram só para fazer o pé de meia são eles Pelé, George Best, Johan Cruyff, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Carlos Alberto. O New York Cosmos foi fundado pelos dois irmãos Ertegun Ahmet e Nesuri, juntamente com Steve Ross. Mas Steve Ross era o que era apaixonado pelo futebol. Queria que o futebol, esse futebol que nós temos aqui, se tornasse um passatempo americano. Tanto que a ideia foi dele trazer Pelé para o Cosmos. Mas o rei não era o bastante. Ele se encantou por Quinalha. Bom, a dupla deu certo, parece que os dois se fundiram em um só, e Quinalha e Steve se tornaram um consigliere do outro. O exemplo perfeito disso, você vê em fotos o Steve Ross com o agasalho do New York Cosmos estampado número 9. Pô, imagina. Pelo jeito mafioso de ser, Quinalha colecionou desafetos. Por exemplo, o técnico Gordon Bradley falava que Quinalha era falastrão e não escutava. Clive Toye, cofundador da Liga Americana de Futebol, falava que Quinalha era italiano, falava inglês com sotaque e marcava muitos gols. E essas eram as únicas 3 coisas que ele podia falar de positivo sobre Quinalha. Quinalha tinha uma resposta perfeita para todas as críticas que recebia. Eu não tô nem aí pra merda nenhuma, porque não me julgam pelo que eu faço em campo. Isso não seria legal? O goleiro da época, Chip Messing, falava que Quinalha era totalmente o oposto de Pelé. Era emotivo, cabelo comprido, parecia um astro do cinema italiano. Realmente, Pelé atinge o mundo e chama a atenção de Nova York, mas é Quinalha que põe o time no topo da tabela. Os nova-iorquinos queriam ir ao estádio para ver Quinalha, torcer por ele, jogar coisas nele. É esse tipo de torcida que você espera em Nova York. Norman Samney, o cara que contratava os jogadores, os Galácticos, para o New York Cosmos, falava que andar nas ruas de Manhattan com Quinalha era como andar com Joe DiMaggio, Mickey Mantle. Quinalha foi o único jogador, ao meu ver, que conseguiu fazer críticas ao rei do futebol. Ele falava que, fora do campo, Pelé era um amor de pessoa, um cara tranquilo, na paz, mas o problema era no campo. Só um italiano para enquadrar Pelé. Mas com as assistências de Pelé, Quinalha fez 19 gols em 19 partidas, levando o New York Cosmos para as finais. Tem um episódio memorável no vestiário do New York Cosmos em que Quinalha está reclamando de Pelé, falando que ele não está fazendo o serviço certo e não tocando a bola direito para ele fazer os gols. Pelé, que não é acostumado a receber críticas, responde: "Você chuta de qualquer lugar, sem a porra do ângulo." Quinalha levanta e grita: "Eu sou Quinalha. Se eu chuto de algum lugar, isso é porque Quinalha pode marcar desse lugar." Pelé ficou abobalhado com a reação do italiano, ficou emotivo também e se retirou do vestiário. Em 1977, Quinalha já era um Tony Soprano no New York Cosmos. Um exemplo perfeito disso é que Quinalha demite o técnico Gordon Bradley com a justificativa de que a formação de Bradley não favorecia a ele em campo e ele não conseguia marcar gols. Quinalha recomenda um parceiro dele chamado Eddie Firmani para se tornar técnico do New York Cosmos. Tem até uma cena curiosa de Eddie Firmani e Franz Beckenbauer conversando e Eddie explicando para Franz como jogar a bola para Quinalha fazer o gol. Franz Beckenbauer foi contratado pelo Cosmos para gerir o meio-campo, porque o time não tinha o meio-campo. Em 1977, Quinalha marca 8 gols em 10 partidas, e o New York Cosmos sagra-se campeão daquele ano. Aquele time foi do anonimato para a glória num piscar de olhos. Num dia ele estava jogando num campo vazio, no dia seguinte ele estava no Giant Stadium, lotado, se achando, tanto que depois de alguns jogos, os jogadores eram levados para o Estúdio 54. E Franz Beckenbauer relata de que aquele time virou estrelas do rock para o público nova-iorquino. Em 1978 foram campeões de novo no comando de Eddie Firmani, técnico indicado por Quinalha. Em 1980, New York Cosmos ganha seu terceiro título em 4 anos. Em 1982 conquistou de novo o título e Quinalha conseguiu 4 títulos para o New York Cosmos. Quinalha se aposenta em 1983, conquistando 4 títulos pelo New York Cosmos, se tornando o maior artilheiro da história da Liga Norte-Americana, com 243 gols em 213 partidas. Automaticamente, Quinalha se torna presidente do clube. Retornou à Itália em 1983-85 para ser presidente da Società Sportiva Lazio, mas até hoje ele é lembrado por causa disso. Trabalhou na Copa do Mundo de 2006 como comentarista, depois disso se tornou embaixador internacional da equipe do Cosmos. Em 2000, Quinalha foi introduzido ao Hall da Fama da Liga Americana, foi nomeado o maior jogador da história da Lazio durante as comemorações do centenário do clube. Ele também é o maior artilheiro da Lazio em competições internacionais. Em 1978, Johan Cruyff faz essa única partida pelo time do New York Cosmos. Era um jogo amistoso entre o Cosmos e uma seleção formada por
jogadores que jogaram a Copa de 78, exceto a Argentina, que foi campeã. O jogo ficou 2-2, além de uma partida excelente feita por Johan Cruyff, o jogo é lembrado por um golaço feito por Quinalha. Quinalha faleceu em 1º de abril de 2012, vítima de problemas cardíacos. O New York Cosmos fez uma bela homenagem para o seu ídolo e a Lazio também lamentou a morte de seu ex-jogador e ex-presidente. A conclusão final que podemos ter sobre Giorgio Quinalha é que era realmente um típico italiano, fincava sua bandeira e não estava aí pra ninguém. E é legal você ver esse tipo de jogador que fala, briga, esperneia, mas dentro de campo mostra um senhor resultado. E é por isso que Quinalha é o intocável do futebol. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse novo episódio dos Intocáveis. Se gostaram, curtam a página do Facebook, que vai aparecer aqui. Se inscrevam no canal, divulguem essa nossa ideia. Viva a cena! Não, ele ficou horas. Tá bom, mata essa porra. Vai, vai, vai.